Bom, então eu quero mostrar para vocês aqui a funcionalidade básica, né? A primeira funcionalidade é o alicerce aí de todo o nosso software do minharotina.ia, que é o controle dos seus hábitos. O objetivo aqui, claro, tá? Te tornar uma pessoa melhor, com hábitos mais saudáveis, não só saúde física, até espiritual, mental, o que você quiser para se tornar, para elevar, para otimizar o seu dia a dia, tá? Aqui logo de cara você vai ter aqui o disclaimer, né? Enfim, dizendo o porquê da gente acessar os seus dados aí do seu Apple Health, obviamente, para otimizar a sua rotina. E aqui a parte mais interessante, mais legal, que é a parte de adicionar os seus hábitos e controlar esses hábitos, tá? Então aqui, ó, você vai poder adicionar um hábito, ele já vai te deixar aqui um nome pré-setado, né, meditação matinal, olha que legal. Pode ser até o próprio meditação matinal, tá? E daí você pode escolher entre 4 categorias: hábitos de saúde, de trabalho, de pessoal e até de aprendizado. Deixar um emoji aqui para você identificar. Então, posso botar esse celularzinho aqui, pô, legal. Deixa eu puxar minha cara aqui para cima. Perdi o hábito. Mas enfim, aqui eu posso deixar uma nota como meditar todos os dias por 30 minutos pela manhã. E daí eu posso deixar o mais legal, que acho que é a base de tudo, o alicerce de tudo, que são os lembretes. Então eu posso ativar o lembrete. Que horas que eu gosto de meditar? Puta, eu medito cedo, cara. 7 horas da manhã, eu vou até 7h30, todos os dias, exceto sábado e domingo. Então, fiz isso, setei, dei o ok lá no meu aplicativo, ele já vai criar o hábito aqui para mim, tá? Parte bem interessante, então. A partir do momento que você cumpre um hábito, então, por exemplo, hoje eu fui na academia cedo, tá? Eu simplesmente clico em cima dele lá com o meu dedo e ele vai me dar, ó, academia. Academia cedo completado, mais 20 pontos de experiência. Eu posso compartilhar se eu clicar aqui, então eu posso mandar isso para minha esposa, para minha namorada, né, para meus amigos, que a gente está numa competição e tal. E aí, obviamente, conforme você for cumprindo, você vai marcando. E aqui em cima ele vai te mostrar, ó, 40% dos seus hábitos hoje foram cumpridos. Então, você de 5 hábitos que eu tenho setado aqui no meu teste, eu cumpri 2 hoje. E eu estou com 1.010 pontos de experiência. Se eu desmarcar aqui, por exemplo, ao criar conteúdo, ele vai, tá vendo? Ele retornou, só tem um hábito. E aí, quando eu fechar o meu dia, ele vai me entregar os pontos de experiência por esses hábitos que eu cumpri. Tá? Bom, dito isso, veja só, aqui ele vai te dar alguns prêmios, então, por cumprir, né? É toda uma experiência gamificada para trazer satisfação pessoal e principalmente uma competição a mais importante que existe, você com você mesmo. Então aqui, ó, alguns prêmiozinhos que eles vão te dar por semana perfeita. Olha só, 7 dias consecutivos. Então tem 7 dias consecutivos que eu cumpro o hábito e eu ganhei essa conquista. O multitarefas, eu cumpri mais de 3 hábitos em um dia, alguma vez. Tá? Perfeccionista, pô, 100% de conclusão semanal. Então às vezes você tem alguns hábitos e numa semana ali eu cumpri todos eles e aqui também, primeiro passo, completou meu primeiro hábito. Então aqui você vai ter toda a sua coleção de conquistas, que é bem legal aí para você manter o seu engajamento aqui na plataforma. Toda a plataforma é pensada para te prender, para reter a sua utilização, a sua atenção e, obviamente, te fazer uma pessoa melhor. Tá? Aqui então a gente tem a aba de desafios e competições. Eu vou falar mais dela mais para frente, a gente vai mostrar exatamente essa aba mais para frente. Mas também aqui muito legal, ele vai te mostrar o seu nível, né? Então, quanto de ponto de experiência que eu tenho, qual é o meu próximo nível. Repare, eu estou no nível 4. Para eu chegar no nível 5, eu preciso de 700 pontos. Então, conforme eu vou cumprindo meus hábitos, eu vou chegando mais perto aí do próximo nível. E se eu quiser antecipar, se eu quiser chegar mais rápido, aí eu posso cumprir, né, algumas conquistas recentes. Tá vendo? A semana perfeita, algumas coisas, alguns hábitos e alguns, como é que eu posso dizer, algum conjunto de hábitos, ou eu posso cumprir algum desafio. Tá? Esses desafios, Luiz, mas que desafio que é esse? De onde você tirou esse desafio? Você que fez isso? Como é que faz isso? Né? Não, esses desafios, eles são pré-setados na plataforma. A gente entrega isso para você, para gamificar a sua experiência, como eu disse. Tá? Então aqui você vai ter, ó, eu tenho hoje 2 desafios ativos. Batalha, eu tenho 0. A batalha é que eu posso chamar o meu amigo. Isso ainda é um feature beta ainda está em aplicação. Eu posso convidar um amigo meu e a gente pode criar uma batalha. Então, por exemplo, eu posso chamar o meu amigo e falar, cara, a gente está lendo um livro aqui, vamos ver quem lê mais páginas, ou quem consegue cumprir o hábito de ler pelo menos 10 páginas todos os dias durante o ano inteiro, cara. Ou então durante uma semana, vamos ver quem vai mais na academia. Então, assim, vai ter essa opção de gamificar não só você contra você mesmo, que é a batalha mais difícil de todas, mas você contra seus amigos, ou até mesmo em grupo. Então você vai poder entrar não só você contra o seu amigo X ou Y, mas também a sua galera ali, o seu grupo, tá?
E daí aqui vai mostrar quantas conquistas você teve, né? Quantos desafios você ganhou, quantas batalhas você ganhou, a partir do momento que você as ganha, obviamente, tá? Mas voltando aqui aos desafios, então eu tenho hoje 2 desafios em andamento, que é o mestre mensal, ou seja, eu tenho que completar 30 hábitos em 30 dias, tá? É um desafio considerado difícil pela plataforma. E eu também estou com um guerreiro semanal, que é um hábito médio, que é completar 10 hábitos em 7 dias. Tá? A minha recompensa por cumprir isso, tá vendo? Ela otimiza, acelera o meu ganho de pontos. Então eu ganho 150 pontos por cumprir esse desafio e 500 por cumprir esse desafio, que é considerado difícil. Tá? Então veja só que legal. Se você clicar aqui, você consegue ver alguns dos desafios em andamento. Deixa eu descer minha cara aqui. Então, eu consigo ver alguns desafios que estão em andamento aqui, meus desafios. Eu vou mostrar essa aba mais para frente, então não vou perder muito tempo nela. E aqui eu consigo ver os desafios disponíveis. Então eu posso trazer, a plataforma traz alguns desafios pré-setados para que a gente cumpra e se divirta, né? Brincando aqui. Então, olha só, eu tenho o boss, né, o chefão aí, perfeição. Se eu completar todos os meus atos por 7 dias seguidos, eu ganho 1.000 pontos de experiência, vou subir alguns níveis ali e vou ter ganhado aí do chefão dessa fase e vou ter um chefão mais difícil para bater de frente. Isso aqui vai ad eterno, tá? Como eu disse, o desafio é você contra você mesmo. Então aqui, ó, alguns dos desafios disponíveis, bem como os que eu posso ou não aceitar. Se eu clicar aqui, ó, eu posso aceitar esse desafio. Como eu não gosto de perder, eu não vou clicar aqui, porque ainda não, isso aqui é uma conta teste. Aqui é a aba de competições, como eu disse, que a gente vai ainda estruturá-la, mas para você desafiar seus amigos e até os seus grupos de amigos. Não vou entrar muito nisso, porque nós vamos ter um vídeo só falando dessa aba, tá? Mas, continuando aqui, a gente vai ter, depois da sessão de desafios, a sessão de saúde em números. Aqui é muito legal porque ele vai unir 3 fontes de dados. Os dados dos seus gadgets, ou seja, tudo que está lá no seu Apple Health, tá? Com os seus hábitos, né? Com os hábitos cumpridos, com a matemática por trás, né? A memória de cálculo aqui do algoritmo, para trazer para a gente todos esses esquemas de pontuação. Então aqui os níveis vão de 0 a 100. Obviamente aqui, nesse caso, eles estão simulados, porque eu, pelo computador, não tenho acesso ao Health Kit, né? Imagine só. Então, a prontidão é basicamente a estamina, esse primeiro aqui é a estamina, quão apto, né, quão viril eu estou, né, de prontidão de fato eu estou, né, quão animado eu estou. Tá? Isso aqui vai ser, obviamente, calculado com base, né, nos meus hábitos saudáveis que eu vou cumprindo, na minha rotina, no cumprimento da minha rotina. Tá? E aí, do outro lado, atividades, vai ser basicamente as atividades que você conclui lá no seu Apple. Então, cara, se você configurar o seu relógio, foi lá na academia, cara, tá indo 1, 2, 3, 4, 5, você tá indo 5 vezes na semana ali na academia, certinho, bonitinho, sua atividade vai estar lá em cima beirando 100, tá? O Mindfulness, ele vai ter a ver com os seus hábitos, né? Então, conforme você vai cumprindo os seus hábitos, aqui ele só vai avaliar os seus hábitos, né? Então, veja bem, prontidão ele vai fazer uma média entre esses dois, aqui ele vai avaliar só os seus hábitos de saúde do seu relógio, ou do seu anel, ou da sua pulseira, e aqui ele vai trazer os dados do próprio app, tá? Com base nisso, traçando um paralelo entre esses três pontos, esses 3 dados, ele vai trazer um nível de estresse, né? Quanto mais exercício e etc. você está fazendo e menos descanso você está tendo, ou seja, olha só uma avaliação, né? Juntando aqui o horas de sono que a Apple fornece com o nível de atividade que também a Apple fornece. Então ele vai presumir esse nível de estresse. Ponto muito legal e positivo do nosso aplicativo, como eu disse, isso aqui vai muito além do aplicativinho de você lembrar das coisas, né, de uma agenda inteligente. Olha que legal. Ele vai te dar um spotlight aqui embaixo, então ele vai te dar em uma frase uma dica, né? Uma dica rápida para você melhorar. Então, foca em atividades leves e mantenha seus hábitos de bem-estar. Pô, legal, mas o que eu quero mostrar é aqui, o check-in. Então, por exemplo, às vezes eu estou num dia ruim aqui, como hoje eu estou num dia ruim, olha só, é óbvio que esses dados são simulados, mais uma vez, mas imagine que eu estou num dia ruim aqui, estou tendo um dia que eu não fiz atividade, eu estou com prontidão lá embaixo, não cumpri meus hábitos, eu estou com estresse alto, trabalhando pra caramba. Cara, quando eu for olhar isso em retrospectiva, você vai ver que tem como aqui no nosso aplicativo, tá? Você vai olhar isso em retrospectiva e principalmente você vai pedir a IA para fazer uma análise disso, você consegue dar os porquês. Então, olha só, eu consigo dar um porquê para o meu dia ser tão ruim como hoje. Então, eu posso botar uma tagzinha aqui no meu dia de tipo assim, olha, cara, hoje eu estou um dia estressado, estou com dor de cabeça. Eu não fui na academia por causa disso. Olha só que legal, eu registro 2 fatores aqui e aí ela vai entender que eu tive um dia atípico hoje. Tá? E aqui embaixo, olha só, eu consigo até mesmo, na minha linha do tempo, conseguir
identificar essas tags, né? Então eu consigo ver os dias que eu tive dor de cabeça, ppp, papapá, e a IA me ajuda até mesmo a traçar uma correlação entre esses pontos, tá? Então isso aqui é muito interessante, pessoal. Bom, para fechar, eu quero dizer que se você usar isso da maneira que deve ser usado, setar os hábitos que você tem, cara, sejam eles religiosos, sejam eles de saúde, sejam eles de metas pessoais, de crescimento pessoal, e usar, de fato, imputar a ferramenta de dados, né? Não esquecer de ir lá e marcar o dado que você fez. Cara, eu li hoje, então eu vou lá e vou marcar que eu li, cara. Vou deixar minha leitura aqui marcada, então vou deixar ela pendente, né? Puta, não consegui ler hoje. Se você fizer isso, se você cumprir o dever de casa, eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar demais a evoluir como ser humano.